Hoje eu trago para vocês atualizações do caso Gal Costa. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. O Fantástico trouxe no último domingo uma reportagem falando de novos desdobramentos aí sobre o caso Gal Costa. E entrevistou tanto o filho da Gal, o Gabriel, como a sua talvez esposa, talvez empresária, Vilma Petrilo. Isso porque o Gabriel, filho da Gal, pede duas coisas principalmente na justiça. A primeira é a exumação do corpo da Gal, da mãe dele, para fazer uma autópsia. E a segunda é a anulação da união estável que a Vilma fez com a Gal depois que a Gal morreu, né? Então, o reconhecimento dessa união estável. Então, vamos lá por partes, que eu vou te explicar tudo, tintim por tintim, sobre esses dois assuntos. Primeiro de tudo, relacionado à autópsia, vamos relembrar um pouquinho como aconteceu a morte da Gal. Ela faleceu em casa e quando uma pessoa falece em casa, no geral, esse corpo é enviado para o SVO caso não haja uma suspeita de crime, então só para contestar, né, para contestar não, para constatar, né, a causa da morte, enfim, como que essa pessoa faleceu. Caso haja sim uma suspeita de crime, então esse corpo é enviado para o IML. De toda forma, vai ser realizada uma autópsia para testar certinho a causa da morte. No caso da Gal, como ela não fez uma autópsia, o atestado de óbito foi emitido por uma médica que já trabalhava na equipe dela, até porque a causa da morte foi um câncer que a Gal já tinha e já vinha tratando há algum tempo. A princípio, a morte dela não levantou suspeita pelo fato de ela já estar doente. E a Vilma aí nessa entrevista fala que não quis de jeito nenhum que a Gal realizasse mesmo essa autópsia ali, né, no corpo da Gal, porque elas tinham já um combinado ali, a Gal já tinha comentado com ela que achava a autópsia uma coisa horrível, que não queria nunca que fizessem isso com ela. Mas o Gabriel, ele já quer mais informações ali sobre o porquê que a mãe faleceu, de fato mesmo, ter as confirmações tudo certinho. Por isso ele pede essa exumação da mãe para que seja realizada uma autópsia. Inclusive na entrevista ele é perguntado se ele acha que a Vilma tenha feito alguma coisa com a mãe e essa é a suspeita dele, e ele diz que ele não acha que a Vilma seria capaz de ter feito alguma coisa que provocasse a morte da Gal, mas que ele queria mais detalhes sobre como tudo aconteceu, então ele quer que seja realizada a autópsia. E um outro ponto importante ali da exumação é que a Gal, ela está no jazigo da família da Vilma em São Paulo. E o Gabriel fala que a própria Gal construiu um jazigo no Rio de Janeiro para a mãe dela, uma pessoa que era muito apegada a ela. Então, quando a mãe faleceu, ela foi colocada naquele jazigo no Rio de Janeiro. E segundo ele, a mãe dele, né, a Gal, gostaria de ser colocada ali junto da mãe dela também. Então, essa é uma outra razão para a exumação, porque ele quer fazer essa remoção do corpo dela ali de São Paulo e levá-la para o Rio de Janeiro. Bem, pessoal, como esses processos desse caso ainda estão correndo, eu trago uma nova atualização sobre isso. A Justiça de São Paulo recentemente negou o pedido de exumação e de translado do corpo da cantora Gal Costa, né? E o filho dela afirma, o Gabriel Costa afirma que vai recorrer dessa decisão. Mas ele ficou feliz porque a justiça pediu que o processo seja encaminhado para a Central de Inquéritos Policiais e de Processos, ou seja, vai acontecer uma apuração policial do que ele está narrando. Então, uma parte aí da decisão acabou beneficiando ele de toda maneira. Agora vamos continuar com o caso. E um detalhezinho aqui cá entre nós, que me chamou muita atenção nessa entrevista, foi que anteriormente, quando a Piauí fez aquela reportagem que várias pessoas falaram sobre um possível relacionamento tóxico ali entre a Vilma e a Gal, as pessoas testemunhas que trabalhavam ali junto comentavam que a Vilma chamava a Gal de gorda, que ficava o tempo todo comentando sobre o peso dela, sobre a idade dela, diminuindo mesmo a Gal. E agora, na entrevista do Fantástico, que ela vai falar, né, ela é perguntada sobre esse momento, né, da morte da Gal, ela fala que ela chamou o Gabriel, né, que estava ali na casa, para ajudar ela a levantar a Gal, porque a Gal tava meio pesadinha. No momento que ela fala isso, a gente já consegue lembrar sobre os depoimentos de outras testemunhas falando que ela falava muito sobre o peso da Gal. Então, né, não tem a ver aí com a briga judicial deles, mas isso me chamou bastante atenção. Agora vamos falar sobre a segunda pauta aí da entrevista de pedido do Gabriel, que é a anulação da união estável.
Depois do falecimento da Gal, o Gabriel ele ainda era menor de idade e foi feito um reconhecimento ali de guarda dele primeiro. Então, primeiro a guarda, pelo que se entende, foi passado para Vilma. Inclusive, tem um vídeo aí circulando que mostra o Gabriel nessa audiência onde a Vilma iria assumir essa guarda. E lá ele fala que a Vilma era como uma segunda mãe pra ele, chama ela de Vivi, não sei o quê, mas muita gente alerta que ele ficava o tempo todo olhando pro lado, tipo, como se a Vilma tivesse ali, meio que vendo se o que ele estava falando era o correto. E por que que eu falo isso? Porque depois a Vilma, ela entra então com o pedido de reconhecimento de união estável com a Gal. Elas não tinham nada documentado de que eram companheiras mesmo. E aí ela entra pra falar que sim, elas eram casadas, que elas tinham uma vida matrimonial. E o Gabriel, nessa audiência, ele concorda ali com a Vilma, ele fala que realmente elas eram casadas e tal, então eles estão meio que concordando ali. Só que agora, nessa entrevista que ele deu pro Fantástico, ele fala que nessa época onde ele concordou com as coisas que a Vilma falava, ele estava sendo coibido e manipulado por ela para fazer o que ela queria. Isso tudo para ela passar a ter direito, né, segundo ele, à herança da Gal também. Porque até então, o Gabriel era o único herdeiro de tudo que a Gal deixou. Que a Vilma também fala que não deixou nada, que só deixou dívida, que não tem dinheiro nenhum. E aí o Gabriel também questiona isso e também pediu a quebra de sigilo bancário das contas para ele ter mais noção do que tem, porque cada um tá falando uma coisa nessa história. Tem um fato que chama muito atenção, é porque o Gabriel, filho da Gal, ele foi adotado e ao fazer essa adoção, só consta na certidão dele o nome da Gal. Então, a Vilma não é reconhecida, nunca foi, durante todos esses anos, reconhecida como mãe dele legalmente. E nessa entrevista, de fato, ele fala que a Gal era a única mãe dele desde sempre, desde que ele foi adotado. A Gal era a mãe dele e a Vilma era empresária da Gal. A Vilma fala que não, que ela era esposa da Gal e que era, apesar de não estar no papel, ela era mãe também do Gabriel. E aí também fica essa dúvida se elas eram um casal mesmo na época da adoção, como que o Estado deixaria somente a Gal adotar sem colocar o nome da Vilma? E por que naquela situação a Gal não teria feito uma união estável com a Vilma se fosse mesmo esposa dela? E eu decidi trazer aqui pra vocês um detalhe que também não tem a ver aqui com a parte de briga judicial, mas que, gente, virou até meme aí na internet, porque a Vilma, aí perguntada assim, por que, né, que o Gabriel estaria fazendo tudo isso com ela, ou por que outras pessoas também amigos próximos desconfiam dela e falam que a relação delas duas era muito tóxica, que ela era muito abusiva com a Gal e tal. Aí ela fala que é inveja e que desde sempre na vida dela ela teve que lidar com a inveja das pessoas. Ai, porque é muito difícil ser a mais bonita do grupo. Sério mesmo, ela falou isso. E a internet caiu matando milhares de memes a respeito disso, porque realmente, né, gente, é vexatório uma pessoa falar uma coisa dessa. Tudo bem que a bicha era mesmo bonita, aí então eu vou deixar umas fotos dela super jovem aí, ela era bonita, mas, tipo, o próprio Gabriel fala, tipo, Gal Costa ia ter inveja dela, tipo, é a Gal Costa, é uma mulher suprema, um símbolo da cultura brasileira, então não faz realmente muito sentido. Enfim, tem muitas perguntas aí para serem respondidas. No momento, o Gabriel já fez 18 anos, então ele já responde por si mesmo, e aí por isso ele entra com esses processos que vão correr aí na justiça. De um lado, ele fala que ele foi manipulado pela Vilma durante todo esse tempo e que agora ele finalmente abriu os olhos. E a Vilma diz que é a nova namorada do Gabriel que tá o manipulando pra fazer tudo isso contra ela. E o Gabriel nega, claro, que ele esteja sendo manipulado pela namorada agora. Já tem vídeo no canal falando tintim por tintim desse relacionamento aí das duas. Eu vou deixar linkado por aqui, então corre lá pra assistir também. Antes de você ir embora, deixa o teu like, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode curtir. É isso, um beijo e tchau!